Oi pessoal, como vocês estão? Bom, nós estamos aqui para mais um vídeo desse canal e esses dias eu li o livro O Vinho Novo é Melhor, de Tom Robert, e eu fui tremendamente impactada pela leitura deste livro e desde já eu já recomendo a leitura para todos e eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a minha leitura. Então, é uma obra, né? Essa obra é incrível. Fala sobre a renovação espiritual e a importância de viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Se você está buscando uma transformação em sua vida espiritual ou quer entender mais sobre o Espírito Santo, como o Espírito Santo pode renovar a sua vida, fique comigo até o final desse vídeo. O Vinho Novo é Melhor é um livro que utiliza a parábola do vinho novo em odres novos, encontrada na Bíblia, para falar sobre crescimento espiritual e renovação pessoal. Tom Robert, nos lembra que, assim como o vinho novo precisa de odres novos para não se perder, nós também precisamos estar dispostos a abandonar velhos hábitos e abrir espaço para o novo em nossas vidas. Essa metáfora é usada ao longo do livro para ilustrar como Deus deseja nos transformar de dentro para fora. A importância da renovação espiritual. Um dos principais pontos que este livro aborda é a necessidade de um novo começo em nossas vidas espiritual. Tom nos encoraja a deixar para trás velhos hábitos e crenças que nos prendem e nos impedem de crescer espiritualmente. Ele fala sobre a importância de estar disposto a ser renovado por Deus e permitir que Ele nos molde em algo novo e melhor. Então é muito interessante notar toda a trajetória, né, da vida de Tom. Ele cresceu em um orfanato depois da morte de seu pai. Então ele foi para o orfanato e lá a forma como ele era ensinado sobre Deus, ele acabou criando certo receio, certa raiva de Deus. Porque tudo que ele passou e aquilo era Deus, a forma como as pessoas falavam de Deus falava para ele, então ele pensava, né, eu não quero esse Deus, né? E assim, muitas vezes, nós também passamos por isso. Isso mostra, né, a importância de nossos testemunhos, porque, vamos supor, alguém que vive mentindo e fala de Deus e você sabe que aquela pessoa está mentindo, você vai querer servir esse Deus que essa pessoa serve? Vai gerar aquela dúvida. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós somos a Bíblia, né, que o mundo lê. Essa frase é muito conhecida e faz muito sentido. As pessoas estão nos lendo a todo momento. Então, nós precisamos ter essa vida no Espírito Santo, de buscar o Senhor todos os dias de nossas vidas. Outro tema importante que Tom aborda é a diferença entre viver no Espírito e viver na carne. Ele explica que uma vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida de plenitude, onde experimentamos paz, alegria e propósito verdadeiro. Então, às vezes, aqui nesse mundo, somos tão bombardeados de informações, de que temos que vencer, que temos que ter sucesso. E nós, como cristãos, a gente tem que ter consciência que o sucesso que a gente deve buscar aqui nessa terra é a salvação, é levar a palavra de Deus, é buscar o reino de Deus. Carreira profissional, lógico que a gente tem que buscar sempre melhorias, mas assim, primeiramente o reino de Deus, sabe? Agradar o coração de Deus. Se o Senhor colocou no seu coração ser médica, ser doutora, ser mãe, ser do lar, não importa o que o Senhor colocou no seu coração, mas o importa é a gente cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque se Ele colocar em seu coração, mas você optar em escolher outros caminhos, não fará diferença. Então, e sem contar que a gente fica meio que sem rumo, tentar se encaixar em algo que a gente não foi chamado para se encaixar. Então, Tom, ele dá várias dicas práticas sobre como podemos cultivar essa vida espiritual mais profunda, como através da oração, leitura da Bíblia, estar em constante comunhão com Deus. É muito interessante notar que nessa trajetória de Tom, né, depois que ele saiu do orfanato, ele foi morar com a mãe dele,
voltou a morar com a mãe dele, né? O pai dele tinha falecido. E logo ele conheceu, né, a esposa dele, mas assim, ele começou, depois de um tempo, ele começou a se envolver na bebida e até certo ponto era algo assim, na mente dele, que era algo que não levaria a nada. Mas depois que ele casou, foi algo que foi se tornando um vício e ele não conseguia mais lidar com aquilo. E já chegou vez dele gastar todo o dinheiro dele na bebida. Então, assim, só quem já passou por esse vício, né, sabe como é difícil. Então, assim, nós que às vezes não caímos nesse vício da bebida em si, né, temos que aprender com o erro dos outros, porque é muito difícil lidar com os vícios. E às vezes a gente fica procurando, né? Às vezes parece que a vida tá meio tranquila, vamos procurar. Então não é isso que o Senhor tem para nós, é estar conectado com Deus o tempo todo. E o papel da fé e da confiança de Deus. Tom também fala sobre a importância de confiar plenamente em Deus. Então ele até comenta que, né, que se Deus pôde fazer na vida dele, que um homem que era alcoólatra, o Senhor também pode fazer em nossas vidas. Então ele usa várias histórias e exemplos para mostrar que quando entregamos totalmente nossa vida a Deus e confiamos neles, podemos experimentar uma transformação profunda. Isso envolve abrir mão do controle e confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Nessa caminhada dele, teve crentes que o criticou, né? Como que Deus pode usar um novato? E às vezes a gente passa por isso também, ou às vezes a gente até faz isso. Então a gente também precisa ter esse tipo de consciência de que o Senhor escolhe, né, as coisas loucas desse mundo, né, para confundir os sábios. Então que a gente possa estar à disposição do Senhor para transformar essa geração, para mudar quem está ao nosso redor, que as pessoas olhar para a gente, veja tamanha transformação em nossas vidas, que queiram também esse Deus, assim como foi na vida de Robert, porque ele era um homem que estava no fim do poço e o Senhor o alcançou com a sua misericórdia. Então, o livro também aborda como a transformação espiritual não é apenas algo individual, mas também coletivo. Então, fala sobre o impacto que uma igreja renovada pelo Espírito pode ter no mundo. Quando um grupo de pessoas está verdadeiramente comprometido com a renovação espiritual, eles podem fazer uma grande diferença em suas comunidades e além. Então, e Robert também, ele experimentou isso, mesmo às vezes sendo um pouco criticado, e nessa caminhada dele, cristã, ele caiu, já voltou, no vício de novo, se libertou, voltou de novo, mas até que ele foi conseguindo caminhar naquilo que o Senhor chamou ele. Então, assim, ninguém esperava nada dele, mas, né, aquilo que era improvável para o mundo, o Senhor gosta dessas pessoas, gosta desses improváveis, é isso que o Senhor gosta de usar. Então, Robert, ele usa muitos exemplos bíblicos para ilustrar seus pontos, o que torna a leitura muito rica e inspiradora, sabe? Como a gente vê na Bíblia também, né? Eram pessoas comuns, né? Pedro, né? A gente vê as falhas de Pedro, a gente vê as falhas de Davi, a gente vê as falhas de Moisés, mesmo sendo um grande líder, né? A gente também vê as falhas, né, dos apóstolos e pessoas comuns como nós, e Robert também. Então, às vezes a gente fica achando que Deus só vai usar pessoas grandes, mas não, o Senhor usa essas pessoas comuns. Então, ele fala sobre personagens bíblicos, né, que experimentaram transformação e como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas. Por exemplo, ele menciona a história de Paulo e como ele foi transformado de perseguidor de cristão para um dos maiores apóstolos de Cristo. Tom também nos dá aplicações práticas para aplicar esses princípios no nosso dia a dia. E isso é muito importante, que a gente não venha ser um mero leitor da palavra de Deus, que a gente venha ler a palavra do Senhor, meditar e viver o que a palavra nos diz para viver. Conclusão e reflexão, né? Então, esses são alguns dos principais pontos, né, do livro, escrito por Tom Robert, Robert Tom, que é o correto, eu gosto de falar Tom Robert.
Pessoalmente, eu achei esse livro muito impactante. Ele me fez refletir sobre áreas da minha vida que precisam de renovação e como posso estar mais aberta à ação do Espírito Santo. Se você está procurando uma maneira, né, de renovar sua vida espiritual, ou apenas quer entender melhor como o Espírito pode trabalhar, né, em nossas vidas, eu recomendo fortemente que você leia este livro. Eu fiquei assim, como eu já falei, eu fiquei tremendamente impactada com os milagres também que fala neste livro, né? Tem uma parte que ele fala, teve uma cidade, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, onde... Eu não lembro se foi nos Estados Unidos, mas teve uma cidade que tinha um lugar lá, tipo uma escola, onde cuidava das pessoas com surdas, né, que tinham dificuldade para ouvir, ou às vezes nem conseguiam. E estava acontecendo tanto milagre naquele lugar que teve que fechar a escola porque não tinha mais aluno para aquela escola. Então, assim, é um mover de Deus usando pessoas simples, comuns, para transbordar. Então, que a gente possa estar aberta ao Senhor, ao mover do Espírito Santo em nossas vidas. Então, que você possa ler este livro. Então, obrigada por me ouvir, por assistir o vídeo de hoje. Se você gostou desse resumo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixe nos comentários o que você achou do livro ou se você tem algum outro livro que gostaria que eu resenhasse aqui no canal. Até a próxima e que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém.